povo de Deus. Gente, quando eu dou boa noite, melhora esse boa noite de vocês. Boa noite, povo de Deus! Agora sim, aí vocês mostram que vocês estão aí. Amém? Eu queria, muito rápido, que você abrisse sua Bíblia, lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Olha para esse irmão que está do seu lado, veja se ele já achou, se ele não achou, dê uma carona para ele enquanto eu bebo água. Eu quero, nessa noite, mais do que uma mensagem, eu quero trazer uma palavra de Deus que vá impactar a sua vida. Eu quero que o Senhor me use nessa noite para trazer uma palavra da parte dEle que vai fazer com que você fique remoendo essa palavra. E após remoer essa palavra, ela gere em você um impacto de mudanças, de atitude, de comportamento, da sua maneira de falar, da sua maneira de pensar. Muito mais do que uma palavra emotiva, eu quero nessa noite pedir ao Senhor que traga-nos uma palavra racional. É dessa maneira que eu quero buscar me expressar nessa noite daquilo que o Senhor tem compartilhado comigo através da sua palavra. Se Ele mudar, é outro papo. Mas o desejo do meu coração, a semana toda, desde quando eu fiquei sabendo que eu iria trazer essa mensagem, eu falei, Senhor, mais do que uma mensagem, do que uma palavra motivacional, eu quero uma palavra racional que vai fazer com que a sua igreja siga um trilho de mudança. Assim como o Senhor falou comigo no decorrer de toda essa semana, e me deu um trilho para me passar a observar e buscar mudar aquilo que ainda precisa ser mudado dentro de mim, é o desejo do meu coração que aconteça o mesmo com você. Amém? Então, queridos, eu te convido a ficar ligado no processo daquilo que Deus deseja falar aos nossos corações nessa noite. Amém? Diz assim o texto de João, capítulo 4, que é muito interessante. Diz assim: e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E lhe era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sincar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se, e assim junto à fonte. E era isso quase a hora sexta. E veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, judeus, me pede de beber, a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Repita comigo, água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. De onde, pois, tem água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso Deus? Pai, é tu, pois, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço,
bebendo ele, próprio dele, e seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Repita comigo: nunca terei sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Até aí, mas fique com a sua Bíblia aberta. Eu não vou fugir muito do contexto dessa palavra. Primeiro, eu quero que nós venhamos entender o seguinte: o texto vai mostrar aqui uma conversa entre Jesus e uma mulher. Muito mais do que uma conversa entre Jesus e uma mulher, vai mostrar uma conversa entre duas culturas, entre dois povos que se odiavam. O costume aqui, e a palavra vai dizer que os judeus, eles não se comunicavam com os fariseus, com os samaritanos, e vice-versa, os samaritanos não se davam com os judeus. Entenda que o texto começa nessa narrativa. O tom é: como sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou samaritano? Nessa conversa, Jesus e a mulher samaritana, eles precisam quebrar tradições. Eles precisam quebrar algo que está na cultura deles, ou seja, a ofensa que um povo tinha para com o outro. Jesus olha para essa mulher e ele decide dizer o seguinte: eu largo a ofensa, eu quebro a ofensa. Essa mulher olha para Jesus e fala para ele: se o Senhor não está aqui, mas se o Senhor decide quebrar a ofensa para que nós possamos ter um relacionamento de conversa, eu também decido quebrar a ofensa em relação à minha linha de pensar em relação aos judeus. Porque é importante nós entendermos que a ofensa, ela só atinge aquele que decide se ofender. Que isso, pastor? A ofensa, ela só atinge aquele que decide se ofender. Jesus e essa mulher,